o prejuízo pecuniário é nada em relação ao prejuízo moral. Então nós vemos claramente que Jesus queria dizer isso. Essas coisas não se misturam. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Além do que, se nós, aquelas pessoas viviam uma situação de ter um certo prejuízo na presença do invasor, isso era expiatório da condição deles, né? Então, não era desrespeitando essa regra que eles estariam agradando a Deus de forma alguma. E Paulo, como nós dissemos, fala isso aos romanos. Aí esse que é o objetivo do nosso estudo maior, o objetivo maior do nosso estudo, nós começamos a entender essa mistura, muitas vezes, que se faz entre objetivos políticos e objetivos religiosos. Se aquela seita já nasceu com esse viés, né, considerando essa mistura, como é que é hoje em dia? Hoje em dia é diferente? Nós não vemos tanta mistura nesse sentido, nós não vemos tantas justificativas plenamente políticas para determinadas ações que se dizem religiosas. É muito importante que nós discutamos isso, porque é o mundo em que nós vivemos hoje em dia. Está presente nas nossas vidas. Então, vamos compreender aqui o seguinte: o que é política? Como é que nós podemos definir o conceito de política, né? Dizem que o ser humano é um ser político. Será mesmo? Será que isso não é uma confissão de falência para determinadas situações em que o homem tenha sempre que negociar em relação aos próprios interesses? Por que ele tem que ser, o ser humano tem que ser político? Então, na antiga Grécia, existiam as polis, que eram as cidades-estado, como Atenas, Esparta, eram cidades-estado. E as pessoas que trabalhavam para a administração das polis eram os políticos. Só que, no exercício dessa função, desenvolveu-se um comportamento que deve ser bem discutido. E no nosso entendimento, nós conseguimos separar duas coisas. Nós temos que compreender político no sentido substantivo, que é o indivíduo, o homem ou a mulher, que trabalham na administração do governo. Trabalham... o trabalho deles é relacionado com a administração do governo, de um país, né? Para os gregos era da polis, mas existe também, a palavra político também é usada no sentido adjetivo, e que significa aquele indivíduo que negocia com o objetivo de atingir os seus interesses. Então, ele cede, ele negocia, ele faz essas situações. Isso sem se falar das intenções morais, né, de quem age dessa forma. Mas político, no sentido adjetivo, é esse negociador com essa questão de conseguir os próprios objetivos. E os próprios objetivos podem ser existir no sentido de beneficiar um grupo, de fazer uma série de coisas,
E aí nós entramos numa questão, né, questão moral. Nós nos lembramos aqui de uma situação